Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre conhecimento científico produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer os resultados de uma pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em biodiversidade da FURB. Essa pesquisa comprovou efeitos antidiabéticos e antioxidantes em uma planta nativa da Mata Atlântica. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a pesquisadora responsável por esse estudo, que é a Nathiele Nayara Pauletti, mestre em biodiversidade. Bem-vinda, Nathiele, muito obrigada pela presença. Obrigada, Camila, prazer estar aqui com vocês hoje. E também a professora Débora Delvin Dalmagro, que foi orientadora da Nathiele nessa pesquisa, é doutora em bioquímica e professora do programa de pós-graduação em biodiversidade da FURB. Bem-vinda, professora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço ao convite, é um prazer estar aqui. Bom, professora, eu gostaria que você começasse nos explicando qual foi o objetivo central dessa pesquisa desenvolvida por vocês. Bom, já que nós pensamos em estudar a ação antidiabética de uma espécie, então inicialmente é relevante falar um pouquinho sobre a diabetes, né? Então a diabetes mellitus, ela é uma doença crônica. Por ser uma doença crônica, ela requer um tratamento contínuo, então por toda a vida. E por isso é um alvo bastante interessante para a pesquisa, especialmente quando se pensa em produtos naturais. Atualmente a diabetes ela é tratada com insulina ou hipoglicemiantes orais, associado, né, à prática de exercício físico e uma dieta bem restrita e equilibrada. Só que esses medicamentos sintéticos que são usados, eles apresentam uma série de efeitos adversos. Então, pensando em redução de efeitos adversos, é que nós buscamos na natureza compostos potenciais, os quais apresentem menos reações ou sejam isentos até de reações adversas para estar sendo utilizado como uma terapia coadjuvante ao tratamento da diabetes. Então, não quer dizer que a descoberta de um composto vai excluir o uso de um medicamento atualmente usado, então nem é essa a nossa intenção, mas sim tentar descobrir algo que seja adjuvante, que tenha um potencial em reduzir os níveis de açúcar do sangue e assim, talvez, quem sabe, levar a redução de dose desses medicamentos sintéticos que atualmente são utilizados. Além disso, nós sabemos que algumas espécies da família Myrtaceae, que é a família a qual a nossa espécie Myrcia tijucense faz parte, ela é usada tradicionalmente, então, na medicina popular, como hipoglicemiante. Então, hipoglicemiante é algo que tem a capacidade de reduzir os níveis de glicose, no caso, açúcar do sangue, que é a característica, né, da diabetes, é uma hiperglicemia constante. Tá? Então, a gente atua sempre tentando a redução. Então, sabendo que essas espécies que fazem parte dessa família, e essas espécies, não sei, acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, elas são conhecidas como insulina vegetal, ou também como pedra UMKA. Então, sabendo que elas têm essa capacidade natural para a redução dos níveis de glicose, é que nós focamos, então, na escolha de uma espécie pertencente a essa mesma família, que é a Myrtaceae, e avaliamos o efeito, então, em vivo, no modelo animal de diabetes mellitus tipo 1. Tá? Bom, essa planta que você cita, Myrcia tijucensis, ela é popularmente conhecida por um outro nome também, né, Nathiele? Isso, a Myrcia tijucensis, ela é conhecida também como guamirim, não só a tijucensis, como outras espécies da Myrcia também. Então, ela é nativa aqui da Mata Atlântica e pode ser conhecida também com esse nome, como guamirim mesmo. E o que motivou o estudo dessa planta especificamente, dessa espécie? Então, como o objetivo também do mestrado em biodiversidade é explorar onde nós estamos inseridos, o bioma onde estamos inseridos, né? A gente procura dentro aqui da nossa Mata Atlântica uma espécie que ainda não foi estudada, mas que tenha talvez um potencial de ação que a gente está buscando. Então, nesse caso, como nossa linha de pesquisa é sobre diabetes, como a professora Débora comentou, sabendo que existem espécies de Myrcia que já têm essa ação, assim a gente buscou, então, uma das espécies daqui que poderia ter o mesmo efeito, né? Em alguns compostos a gente já conhecia, já tinha talvez uma noção que poderia estar na planta, então a gente
utilizou desse conhecimento para já buscar por a Myrcia tijucensis e avaliar então o efeito dela no modelo em vivo, né? Professora Débora, na percepção de vocês, existe uma lacuna de conhecimento sobre esse assunto, né? O estudo desenvolvido por vocês, ele é pioneiro, ele é inovador em algum aspecto? Sim, totalmente inovador, em todos os aspectos, até acredito, porque essa espécie Myrcia tijucensis, até então, ela não havia sido testada, né, biologicamente. Então, como a Natiele falou, nós sabíamos da presença de alguns compostos, né? Então, sempre antes de iniciar um estudo, nós coletamos a planta, né? Então, a planta ela é coletada, é feito um preparo de extratos a partir da folha dessas plantas. Essa planta, esse extrato, ele é caracterizado, então ele passa por uma caracterização química e com isso nós conseguimos saber quais são os compostos majoritários que estão ali presentes. E conforme a estrutura desses compostos, nós também podemos ter uma noção se esse composto ele poderá nos levar ao nosso resultado esperado. Então, como a Natiele falou, a Myrcia tijucensis ela faz parte aqui da biodiversidade, né, catarinense, ela é nativa aqui da nossa região. Então, pela primeira vez, realmente, ela foi coletada para se avaliar efeitos em vivo da Myrcia tijucensis. Então, acreditamos aqui que o estudo seja realmente inédito, né? E especialmente também, se pensando nesse nosso objetivo de ação hipoglicemiante e antioxidante, até então, em vivo não havia nada na literatura. Bom, Natiele, quais foram então os principais resultados que vocês obtiveram a partir desse processo de pesquisa? Então, o nosso objetivo foi identificar as ações hipoglicemiante, hipolipemiante e antioxidante da planta nos animais diabéticos. Então, a diabetes é uma doença que ela acaba, além de aumentar os níveis de açúcar no sangue, também se gera muitos radicais livres, que acabam danificando, causando danos aos tecidos orgânicos, como principalmente rins, os olhos e vasos sanguíneos. Então, a gente avaliou esse potencial de redução da glicose sanguínea e obtivemos uns resultados interessantes. Em algumas das doses dos extratos e das frações, a gente observou essa diminuição da glicemia dos animais e também efeitos antioxidantes, como a gente percebeu proteção e redução de danos proteicos e até aumentamos em alguns dos parâmetros a atividade das enzimas antioxidantes que os próprios animais já têm. Então, por conta disso, a gente verificou então um efeito biológico de redução da glicose, né, hipoglicemiante e também antioxidante. Bom, professora, a Natiele cita propriedades antioxidantes que vocês identificaram, né? A professora, poderia nos explicar o que são essas propriedades e por que elas são importantes? Bom, assim, o nosso organismo, ele possui o sistema de defesa antioxidante e esse sistema ele é dividido em enzimático e não enzimático. Então, no trabalho da Natiele, nós avaliamos a atividade antioxidante de algumas enzimas que são específicas. Tá? Essas enzimas, o que elas fazem? Elas atuam removendo ou decompondo alguns radicais livres ou espécies reativas, as quais levariam ao desenvolvimento desses radicais livres. Tá? E, além disso, nós também temos o sistema de defesa não antioxidante, que entra aí, o sistema de defesa antioxidante não enzimático, que entra aí a ação das nossas plantas, né? Uma vez que elas são ricas ali nos compostos fenólicos, carotenoides, flavonoides. Então, esses eles representariam a defesa não enzimática, a qual atua da mesma forma. Então, neutralizando, removendo e decompondo esses radicais livres. O que são esses radicais livres? Então, são espécies que possuem elétrons não pareados. Então, quando nós temos uma molécula, ela possui orbitais, um átomo ele possui orbitais, e dentro desse orbital há 2 elétrons. Então, se nós tivermos um composto, o qual um elétron for arrancado, então nós teremos um radical livre. Esse radical livre ele terá um comportamento instável. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai estar sempre tentando se estabilizar. E para tentar se estabilizar, ele vai procurar arrancar elétrons de outros compostos. E daí, para ele fazer isso, o que ele faz? Ele ataca as biomoléculas.
Então ele vai lá, vai atacar o lipídio da membrana celular, ele vai atacar as proteínas, tudo na tentativa de quê? De arrancar um elétron e se estabilizar. Só que isso gera reação em cadeia, porque quando um radical atua dessa forma, quando ele, na tentativa de se estabilizar e se estabiliza, ele gera outro radical. Então ele torna este lipídio um radical. E assim por diante. Então são reações em cadeias. Então estas enzimas, esses compostos também não enzimáticos que atuam como antioxidantes, eles precisam cessar essas reações. Tá? E como eles fazem? Então eles atuam doando elétrons, por exemplo, tá? Para evitar ataque desses radicais então a outras biomoléculas. E esses radicais livres, eles estão associados ao desenvolvimento de doenças, a processos inflamatórios, seria isso? Esses radicais livres estão associados a uma série de patologias, estão intimamente relacionados a processos inflamatórios, também a várias doenças neurodegenerativas, como por exemplo Parkinson, Alzheimer, e principalmente essas neurodegenerativas, por quê? A diabetes, então não somente doenças neurodegenerativas, porque o cérebro, nosso cérebro, ele é altamente vulnerável ao estresse oxidativo. Então aqui agora já falei outro termo, estresse oxidativo, né? Então o que é o estresse oxidativo? É quando nós temos um excesso na produção desses radicais e ou uma defesa dos nossos sistemas antioxidantes que atuam ali neutralizando esses radicais. Tá? Então o cérebro ele é altamente vulnerável a isso, ao estresse. Por quê? Porque ele tem um alto consumo de oxigênio, altos níveis de oxigênio favorecem radicais livres. O próprio oxigênio é um radical, ele é um birradical, ele tem 2 elétrons não pareados, né? Ele tem um alto conteúdo lipídico, que é alvo de ataque de radicais. O cérebro também apresenta altos níveis de ferro. O ferro em excesso, ele favorece reações que levam à produção de radicais livres, né? E o acúmulo, assim, sempre tem que pensar, o acúmulo do radical é que causa dano. Tá? Normalmente nós produzimos radicais livres em níveis fisiológicos. Tá? Isso não vai causar dano, mas o acúmulo daí sim vai gerar o dano. Tá? E ainda, para somar, o cérebro tem baixa defesa antioxidante. E por conta dessa geração fisiológica que já existem no nosso sistema essas enzimas antioxidantes para tentar combater esses radicais livres formados e não deixar que eles ataquem as biomoléculas, como a professora falou, né? Então eles são capazes de se ligar a esses radicais livres sem se tornar um radical. Assim ele se torna estável e também deixa aquela molécula estável. Assim a gente consegue controlar e não gerar estresse oxidativo. Então, a gente tem aquele sistema próprio do nosso organismo, mas também tem esse sistema exógeno que a gente pode consumir esses antioxidantes, né? Então, muito do que a gente consome está na nossa alimentação e a gente acaba potencializando com o consumo de, às vezes, plantas medicinais ou outras fontes desses compostos, né? Então, quando a gente fala de consumo de alimentos ou de plantas, enfim, ou de medicamentos que têm propriedades antioxidantes, a gente está falando de algo que vai proteger o nosso organismo, as nossas moléculas, as nossas células da ação dos radicais livres. Seria isso? Exatamente. Bom, os índices elevados de glicemia, que são característicos, então, da diabetes, eles acabam, ao longo do tempo, gerando danos ao pâncreas, né? Essa questão, os danos ao pâncreas, também foi analisada por vocês durante a pesquisa? Sim. Então, a gente fez o seguinte, a gente retirou o pâncreas desses animais para avaliar as ilhotas pancreáticas. Então, a gente sabe que nos animais diabéticos já tem uma diminuição do tamanho dessas ilhotas ou até no número dessas ilhotas. Então, a gente fez uma comparação entre os grupos saudáveis, os grupos diabéticos e os grupos tratados, para ver se houve alguma reversão desses danos, uma melhoria no tamanho, ou talvez até em alguns parâmetros que são utilizados para verificar danos ao tecido. E o tratamento, então, com o extrato da planta, ele foi capaz de proteger o pâncreas desses animais que foram tratados? Então, a gente não pode falar proteger, porque se fosse proteger, teria que fazer um pré-tratamento e depois induzir a diabetes, né? Então, ali a gente conseguiria ter, talvez, um efeito protetivo. Mas a gente tratou já animais com diabetes, então a gente tentou ver se tinha alguma reversão.
Observamos algumas, a gente viu o diâmetro, em um dos trabalhos a gente avaliou o diâmetro dessas ilhotas, a gente percebeu uma melhora nas ilhotas pancreáticas. Só que ainda precisa investigar um pouco de quais células que melhoraram ali, se realmente foram células beta, e envolveria um pouco mais de recurso ali que no momento a gente não tinha, né? Mas sim, houve uma melhora, inclusive até das sugestões de próximos estudos, fazer um estudo um pouco mais detalhado sobre isso. Acho que é importante a gente entender também como é que foi esse processo de pesquisa, né? Vocês coletaram a planta na natureza, produziram um extrato a partir delas, né? Como é que foi esse processo? Então, eu já costumo dizer que trabalhar com planta medicinal é um pouquinho ingrato, né? Esse trabalho é árduo no sentido de produção, porque as plantas, as folhas da mírcia foram coletadas aqui mesmo no campus da FURB, então ela foi identificada pelo botânico aqui, o professor Gasper, né? Então ele identificou a planta que a gente gostaria de usar na pesquisa, a gente colhemos quase 3 quilos de folhas para fazer o extrato. Depois, esse material ele foi seco, levado num laboratório de produtos naturais daqui também, onde foi feita a maceração, produzido um extrato, que a gente chama de extrato bruto, e pensa que de quase 3 quilos de folha rende uns 500 gramas de extrato bruto. E a partir desse extrato, então, a gente ainda faz um fracionamento do extrato, que a gente utiliza alguns produtos químicos para conseguir, a partir da polaridade desses produtos, extrair os compostos de interesse. E depois das frações, a gente ainda pode isolar os compostos, né? Então, tem um longo trabalho para conseguir extrair esses compostos, porque de um todo a gente quer ir selecionando os compostos de maior interesse. Então, tem esse processo laborioso, né? Mas foi feito tudo aqui na FURB. Então, depois de produzir esses extratos e frações, a gente então selecionou e escolheu a dose para utilizar no ensaio biológico, né, no ensaio em vivo com os animais. Então, nós solicitamos os animais aqui do biotério, então a gente seleciona os grupos, divide eles em grupos, e os animais eles precisam ser induzidos à doença. A gente não consegue os animais diabéticos, então a gente induz a doença, que a gente induziu a diabetes mellitus tipo 1. E como é que a gente fez isso? A gente induz a diabetes a partir de um medicamento, que é a loxana, que é um químico análogo à glicose, só que ele é tóxico. Então ele se liga às células beta-pancreáticas e destrói essas células. Então, com a destruição das células beta, os animais eles não são mais capazes de produzir insulina, e com isso a gente gera a diabetes tipo 1 nos animais, né? E depois, feito isso, a gente trata então com os extratos da planta. A gente tratou com os extratos, frações, a fração acetato de etila, e também alguns compostos que já tinham sido identificados na planta, que foi a quercetina e o ácido gálico, ou uma combinação das duas. E fez esse tratamento subcrônico ali por 15 dias, né? E depois de 15 dias, então, os animais eles são eutanasiados e coletados sangue, os rins e também os pâncreas para fazer análises bioquímicas e histológicas, né? Camila, só para complementar aqui, também é importante, né, salientar que no momento da identificação da planta, que foi feita ali pelo botânico André Gasper, né, é preparada uma exicata, que se chama, desta planta, que fica alocada aqui no herbário oficial da FURB. E isso serve para comprovação da identidade botânica da planta, né? E outro detalhe bem importante... Eu ia falar agora do laboratório que a gente fez os ensaios, né? Os ensaios, né? Só falar do comitê ali. Perdão. E assim, outro detalhe bem importante é que sempre antes de tudo isso, de coleta de plantas, pedido de animais, nós submetemos esse projeto de pesquisa para o Comitê de Ética Animal aqui da instituição. Então é feita toda a descrição da quantidade de animais que serão utilizados, dose, o que será se vai ser administrado algo nos animais. Então tudo isso passa por um Comitê de Ética Animal, e após a aprovação desse protocolo, né, de pesquisa, é que nós podemos daí solicitar os animais ao Biotério Central e executar essa coleta das plantas.
Importante a gente destacar que os folhas. resultados sobre os quais a gente fala aqui, eles são provenientes de testes em animais, né? Não significa necessariamente que testes futuros em seres humanos, por exemplo, venham a demonstrar os mesmos resultados, mas é um indicativo importante, né? Eu queria que a professora nos explicasse se esse tipo de pesquisa desenvolvida por vocês, ele tem como objetivo final o desenvolvimento de um medicamento propriamente dito ou não necessariamente? Seria o nosso sonho, porém não necessariamente. Então, acredito que até mesmo se na forma de infusão, os pacientes acometidos pela doença apresentarem alguma remissão ali dessa hiperglicemia, desse excesso de glicose no sangue, acho que nós já ficaríamos felizes. Mas, lógico que nós gostaríamos, né? Mas isso depende muito de apoio financeiro. Então, haveria possibilidade de ampliar, né, os estudos e talvez, quem sabe, chegar num fármaco, né? Então, medicamento. A gente sabe que o processo, né, de desenvolvimento, de produção de um medicamento, ele é complexo, né? Para que as pessoas que nos acompanham possam ter a ideia, essa pesquisa desenvolvida por vocês, ela estaria em qual estágio desse processo? No estágio inicial, quais seriam as etapas necessárias futuras para que se pudesse chegar ao desenvolvimento de um medicamento a partir da planta? Bom, a gente está num estágio assim, bem precoce de reunir informações para o desenvolvimento de um fármaco e precisa passar por várias etapas, várias fases, né? A gente inclusive está nas fases a nível animal, ainda tem as fases, que seria uma fase pré-clínica, ainda teriam as fases clínicas para o desenvolvimento ali de um fármaco, mas num primeiro momento a gente verificou algumas atividades. Os compostos que a gente percebeu que existem ali na mírcia, eles não são compostos inéditos, são compostos que já existem em outras plantas, então isso também pode ser considerado uma coisa boa, porque eles já são testados e já são usados em alguns fitoterápicos, mas também a gente não avaliou a parte de toxicidade ainda, então teriam alguns passos para serem ainda verificados. Doses, né? Doses, então precisa de um pouco mais de aprofundamento nesse sentido. Essa questão da bioprospecção de compostos nas plantas, né, aqui da Mata Atlântica, é uma questão bastante desenvolvida lá no programa de pós-graduação em biodiversidade aqui da FURB, né? Eu gostaria que a professora nos explicasse como é que esse tema vem sendo tratado lá. Sim, esse uso de plantas, né, essa parte da bioprospecção, ela fica mais aqui para a nossa linha de pesquisa mesmo, que seria a conservação e uso sustentável, né, da biodiversidade. Então, assim como eu, tem outros docentes que estão realizando pesquisas e testando ação de extrato, frações, compostos, porém em outros efeitos biológicos. Então, nós aqui testamos ação hipoglicemiante, antioxidante, também outros trabalhos que eu oriento, já tenho testado ação antidepressiva, hipolipemiante, e outros professores estão testando ação anti-inflamatória, até mesmo do mesmo extrato, do mesmo composto, ação antiparasitária, antimicrobiana, ação fotoprotetora. Então, vários professores que fazem parte desta linha estão trabalhando no mesmo sentido aqui, a fim de encontrar ali um potencial efeito biológico para esses compostos. Para a gente finalizar, Natiele, eu queria que você nos explicasse quais poderiam ser, né, os estudos futuros para aprofundar o conhecimento sobre as propriedades antidiabéticas e antioxidantes dessa planta estudada por vocês. Então, nosso trabalho, a gente abriu um leque de possibilidades, porque foi onde a gente divulgou ali os compostos majoritários que tem na mista tijucensis, identificamos alguns compostos fenólicos ali presentes e a gente fez um tipo de estudo para um tipo de diabetes, que foi a diabetes tipo 1. Então, acredito que a gente ainda pode evoluir para estudos tanto na diabetes tipo 1, marcação ali das células beta-pancreáticas, avaliar melhor esse tecido, com outros tipos de ferramentas que não foi utilizado no meu trabalho. Existe a possibilidade de fazer, até como a gente tinha comentado,
como se fosse um pré-tratamento para ver se ele protege essas ilhotas. Então, primeiro trata com extrato, como se fosse nós mesmos utilizando, por exemplo, o chá no dia a dia ou uma alimentação mais rica nesses compostos, e depois induzindo a doença para observar qual que é o comportamento. Também fazer um modelo animal de diabetes tipo 2, que é um modelo diferente do que nós utilizamos, que também pode trazer outras respostas. E, enfim, acho que, não sei se a gente colocou mais alguma coisa que o prof lembra, mas de modo geral, assim, explorar um pouco mais a questão de toxicidade da planta, avaliar se ela é tóxica para alguns dos órgãos, qual é a dose máxima que pode ser utilizado. Então, tem ainda um leque grande para caminhar, né? Eu acho que aqui no nosso tratamento nós focamos mais em tratamento mesmo, porque como a Natiele explicou, os ratos já estavam diabéticos e daí então eles foram tratados com esses extratos, frações ou compostos, né? Então uma possibilidade realmente, porque quando a gente pensa em uso de planta medicinal, não necessariamente deve ser para tratamento, né? Mas pode ser para prevenção de alguma doença. Então, por exemplo, alguém que tem em sua família histórico de diabetes. Então, já serve como um alerta que talvez precise se prevenir um pouquinho mais, e daí seria também uma outra possibilidade, né? Então, às vezes, para não só tratamento, mas apenas para amenizar sintomas apresentados, ou até mesmo para prevenção. Então. E é importante ressaltar que estudar a nossa Mata Atlântica, que estudar a biodiversidade, ela traz muitos benefícios, não só na descoberta de novos fármacos, enfim, possíveis fármacos, porque eu tinha até uma professora que costumava dizer que a natureza ela é muito mais criativa do que o ser humano. Então, tem compostos químicos que a gente não saberia inventar e nem saberia que aquilo tem aquele efeito biológico, né? Então, disso tudo a gente pode tirar duas conclusões bem importantes. Que existem esses compostos para a gente estudar mais doenças e talvez curas que ainda não existem. Então, e além disso, ressalta a importância de preservar essa biodiversidade, porque se ela não for preservada, a gente não teria locais de novas buscas para descobrir esses novos medicamentos, né? Então, acho que associa esse programa da biodiversidade, ele é muito interessante por associar essas duas coisas, tanto a buscar por tratamentos de doenças e também para preservar ainda mais a nossa biodiversidade. Aqui a Mata Atlântica é um hotspot da biodiversidade, tem muita diversidade de espécies e poderia ser fonte de busca para muita pesquisa ainda. Só posso, para finalizar, para curiosidade, dos medicamentos que atualmente são aprovados para uso, cerca de 23,5% deles, eles são produtos naturais ou são derivados de produtos naturais. E além disso, outro ponto que eu acho bastante importante é a associação da bioprospecção com a tecnologia. Porque 25% dos novos medicamentos sintéticos, eles tiveram como inspiração um farmacóforo natural. Então, se nós somarmos esses percentuais, eles representam cerca de metade dos medicamentos, né, que nós atualmente temos disponíveis para tratamento. No programa de hoje, nós conversamos com a pesquisadora Natiele Nayara Pauletti. Ela é mestre em biodiversidade. Muito obrigada, Natiele, pela presença. Eu que agradeço, obrigada. E também com a professora Débora Delvin Dalmagro, que foi orientadora da pesquisa conduzida pela Natiele, é doutora em Bioquímica e professora do programa de pós-graduação em Biodiversidade aqui da FURB. Muito obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço e obrigada aqui pela oportunidade de mostrar, né, o que está sendo feito aqui nos laboratórios da FURB, especialmente aqui no programa de pós-graduação em Biodiversidade. A gente agradece também a você pela sua companhia. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.